Será que a sua escola já é gamificada? Fica comigo no vídeo que eu tenho certeza que você vai se surpreender com a resposta. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Sam, sou biólogo, mestre em ensino de ciências e tecnologias educacionais e especialista no uso da gamificação para a educação. E hoje eu quero provar para vocês que sim, a escola de vocês já é gamificada. Sempre que eu falo isso na formação dos professores, um certo estranhamento acontece. Justamente porque se criou uma mística em cima da gamificação, como se ela fosse uma ferramenta de engajamento supremo que funcionasse sempre. Gente, gamificação, assim como as outras metodologias ativas, ela é uma ferramenta que você pode utilizar na sua prática docente. Aliás, você pode usar a gamificação em qualquer contexto, né? Não só na educação, mas corporativo, na sua vida pessoal, marketing, enfim. Mas ela é uma ferramenta só. Inclusive, como qualquer ferramenta, se ela não for bem utilizada, ela pode mais atrapalhar do que ajudar, né? E é basicamente isso que acontece nas nossas escolas. A maneira como eles gamificaram o sistema formal de ensino acontece de um jeito que mais atrapalha a motivação dos alunos do que mantém eles engajados e motivados a continuar estudando. E eu quero provar isso para vocês hoje. Mas para vocês entenderem o meu argumento, eu preciso que vocês conheçam o Octalysis. Eu já falei várias vezes desse framework aqui, criado pelo Yu Kai-shao. Eu já fiz um vídeo, inclusive. Vou deixar aqui no card para vocês darem uma conferida depois, para aprender melhor sobre ele. E hoje eu vou falar o básico sobre esse framework para vocês entenderem só o que eu quero dizer. Eu sei que eu tenho falado bastante sobre ele aqui, mas é o melhor e eu vou continuar falando. Basicamente, o Octalysis ele é uma ferramenta que apresenta os 8 motivadores, os 8 direcionadores de engajamento que mais afetam os seres humanos. Então, quando o Yu Kai-shao propôs esse framework, ele estava pensando nisso. Eu vou colocar ele na tela para vocês verem e para vocês acompanharem mais ou menos como é que ele funciona. Então vocês podem perceber aí que os motivadores são significado épico e chamado, realização e progresso, o terceiro que é o empoderamento da criatividade e o feedback, o quarto é posse e propriedade, o quinto é influência social, o sexto é escassez, o sétimo a curiosidade e imprevisibilidade e o oitavo e último é a perda e negação. Cada um desses direcionadores eles atuam com emoções e sentimentos diferentes. Então aqui eu já quero quebrar primeiro o preconceito que geralmente eu encontro com os professores. A gamificação, ela não trabalha só com sentimentos bons ou sentimentos confortáveis, acho que bom não é bem a palavra, com sentimentos confortáveis. Note que o engajamento e a motivação pode vir de um sentimento que não é tão confortável assim. Eu tenho certeza que se vocês não são assim, vocês conhecem alguém que odeia o trabalho que tem, que não gosta do emprego, mas que nunca falta. Para você ter uma certa assiduidade no trabalho, você tem que ter uma motivação para fazer isso. Nesses casos em que a pessoa odeia o trabalho, a motivação vem de um sentimento que não é confortável. De repente é o medo de não conseguir pagar o boleto no final do mês, é o medo de perder o emprego e sabe que está difícil, não vai conseguir arrumar outro. Então note que ele está usando direcionadores ali que tem a ver com a imprevisibilidade, tem a ver com a escassez, com o medo da perda. Não são sentimentos gostosos de se ter, mas funcionam. Ao longo ali do Octalysis tem outros direcionadores que trabalham com sentimentos um pouco melhores. Mas nesse caso, e é aí que eu acho que o nosso sistema educacional entra, só trabalha com sentimentos que não são tão bons. Eles funcionam, mas funcionam até certo ponto. Depois eles param de funcionar e às vezes até atrapalham. Pensa no aluno quando ele está na escola. A maior motivação da maior parte dos alunos em estudar é para tirar nota, ou seja, para não perder a nota na prova, para não perder média ou para não perder o ano reprovando. Então é tudo baseado no medo da perda. A gente também colocou nesse sistema educacional, a gente desvirtuou, na verdade, o processo de motivação, porque a motivação não está mais em aprender, que deveria ser, né? Em gostar de entender sobre as coisas, de aprender coisas novas. A motivação está em não perder ou em ganhar pontos, que é um outro direcionador ali de motivação extrínseca, uma motivação que não está dentro da pessoa. Então a escola sim, ela já usa elementos de gamificação. Os próprios pontos que tem nas provas, embora elas não atuem com esses direcionadores mais baixos ali, o 6, o 7 e o 8, eles se encontram ali no direcionador 2, realização e progresso, ainda assim fazem parte de um tipo de motivação externa à pessoa. Algumas pesquisas têm mostrado que esse tipo de motivação não funciona muito bem, principalmente porque quando você tira esse elemento, as pessoas param de fazer o comportamento.
Então, se você quer criar no seu aluno o gosto pelo estudo, pelo pensamento crítico, pelo debate, você não pode associar isso com um ganho, como, por exemplo, os pontos nas provas, ou um ponto na média. Porque quando você tira isso da jogada, basicamente os alunos vão parar de se interessar em fazer isso daí, em estudar, em aprender e assim por diante. Claro que sempre tem exceção, né, gente? Eu não estou falando isso. Mas, de maneira geral, é assim que acontece. Então, o nosso sistema educacional, ele é estruturado numa estratégia de gamificação que basicamente está visando desestimular os nossos alunos. Tanto é que, para quem trabalha com vários anos ali, percebe que o brilho no olhar dos alunos do Fundamental 1 ou da educação infantil é muito maior do que o brilho nos olhos dos alunos do ensino médio. Porque eles já passaram tanto tempo nesse sistema que ele parou de funcionar. Outra coisa que o nosso sistema faz, que é absurdo, é que mesmo nessa motivação aí equivocada, eles quebram uma regra que é fundamental na gamificação, que é você nunca quebrar a regra. Então, eles colocam uma regra que é você precisa atingir um limite de pontos para conseguir passar para a próxima fase, para a próxima etapa, né? Para você dar um level up na tua carreira, na tua educação, enfim. Mas quando chega o final do ano, uma boa parte dos alunos que não atingiram essas notas, não atingiram essas pontuações, acabam passando de qualquer jeito, no conselho de classe, ou porque a escola não quer problema com os pais, ou porque a escola precisa de resultados para o governo, pensando em uma escola estadual, enfim. Então, ele já está subvertendo a própria regra que não era uma regra boa. Assim, metade aí dos alunos, uma boa parte dos alunos, se motiva por uma questão errada, que é os pontos, ou não perder pontos, e uma outra parte nem se motiva mais, porque sabe que nem isso eles precisam fazer para conseguir avançar nesse percurso, nessa jornada. Então todo o nosso sistema é completamente equivocado do ponto de vista da gamificação. Ah, professor, mas qual que é a resposta para isso então? Bom, isso não é o meu objetivo nesse vídeo. Eu quero deixar vocês pensando sobre isso. Em outro vídeo eu trago outras possibilidades que a gente pode conversar sobre isso, beleza? Foi um vídeo rapidinho, eu sei, eu só queria passar esse argumento para vocês. Deixem aí nos comentários se vocês acham que isso que eu falei faz sentido, se vocês também veem a educação dessa maneira, se na escola de vocês também funciona assim. Eu quero muito conhecer vocês, não precisa nem se inscrever, nem curtir o vídeo, mas comentem aí para eu poder saber quem está me assistindo e a gente poder criar uma comunidade aí de pessoas que estão interessadas em mudar a educação a partir daí da gamificação das metodologias ativas, beleza? Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima. Até lá!